Olá, turma! Na nossa videoaula de hoje, na nossa aula de hoje, né, nós iremos estar dando uma retomada sobre o conteúdo números decimais. O que preciso compreender sobre os números decimais para conseguir compreender sobre a porcentagem. Então, vamos rever um pouco sobre isso. Vou iniciar a fazer a representação dos números decimais utilizando as peças do material dourado, né? Então, eu tenho aqui o cubinho, a barra, a placa e o cubão. Se eu for levar em consideração o cubinho, eu percebo que o cubinho, ele cabe 10 vezes na barra. Então, eu posso representar ele como uma fração 1/10, né? Ou seja, então, ele é um de 10 cubinhos que estão aqui na barra. A barra, ela se repete na placa 10 vezes. Então, a barra, ela é uma de 10. Então, ela também representa 1/10 da placa. A placa também, ela vai se encontrar 10 vezes, ou seja, o cubo grande é formado por 10 placas. Então, uma placa representa 1/10 do cubo grande, ou seja, a placa é 1/10 do cubão. Nesse momento, iremos fazer a comparação do cubinho em relação às demais peças do material dourado. Então, como eu já fiz a comparação, né, o cubinho, eu posso perceber que ele está 10 vezes, né, na barra, ou seja, ele é 1 de 10 da barra, é o que representa na fração 1/10. Ao comparar o cubinho com a placa, eu vou perceber se nós temos na barra 10 cubinhos e a placa nós temos 10 barras, significa que eu tenho na placa 100 cubinhos, né? Aqui nessa placa, ele está sendo representado 100 vezes, então eu tenho aqui a fração 1/100. E se eu for fazer a comparação do cubinho no cubo grande, eu sei que ele está 100 vezes na placa e a placa nós sabemos que ela está 10 vezes no cubo grande. Então, o cubinho, nós iremos encontrá-lo 1000 cubinhos dele no cubo grande. Então, esse cubo grande é formado por 1000 cubinhos. E eu posso representar essa fração como 1/1000. Essas frações eu posso transformá-las em números decimais, né? 1/10 eu posso representar. Observe que o 10, nós temos aqui um 0. Então, significa que aqui depois do 1, nós sabemos que após todos os números inteiros, nós temos uma vírgula. Já que ele está sendo dividido por 10, ele vai andar apenas uma casa para a esquerda, porque o 10 tem apenas um 0. Então, 1/10 eu represento ele na forma decimal desse jeito, ou seja, a vírgula andou uma casa para trás. 1/100, eu vou fazer o seguinte, eu também irei locomover esta vírgula para a esquerda. Então, se é 100, ela vai andar, né? Ela vai voltar aqui 2 casas decimais. Então, eu vou ter 0,01. Eu tenho aqui 1 dividido por 100. Então, eu tenho aqui a representação 1/100. Já aqui, a representação de 1 dividido por 1000, eu também irei fazer a mesma coisa. Irei deslocar a vírgula para a esquerda. Mas, como ele é 1000, eu irei deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, eu teria a representação de 0,001. Aqui, nós temos aqui 1/10. Aqui também leio 1/10.
um centésimo, aqui também é um centésimo, e um milésimo. Aqui eu tenho na forma fracionária, um milésimo, e na forma decimal, um milésimo. Os números decimais, eles estão presentes em várias situações de nosso dia a dia, né? Principalmente, a mais comum que a gente estamos sempre habituados em preços, né? Em produtos. Então, eu percebo que eu tenho aqui 3 produtos do supermercado: arroz, açúcar e café. Eu fui lá no supermercado e precisei comprar esses produtos. Então, se eu tenho que o arroz custa R$ 2,10, o açúcar R$ 2,70 e o café R$ 3,45. Se eu comprar os 3 produtos, quanto eu irei gastar com esses produtos? Então, eu tenho que fazer aí uma adição. Nós vimos nas aulas anteriores que a adição e a subtração, para fazer uma operação com eles, sendo que eles sejam números decimais, eu vou ter que organizá-los de uma forma em que a vírgula fique embaixo de vírgula. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: 2,10 mais 2,70. Então, eu tenho que colocar a vírgula na mesma posição. Então, aqui vai ficar 2,70 e aqui 3,45. Isso aqui, na hora que eu fizer a soma, eu vou ter que ver que eu tenho aqui 825, então eu vou obedecer ainda no resultado a posição da vírgula, eu vou repetir ela novamente aqui. E essa leitura desse número, nós lemos R$ 8,25, mas ela na forma decimal eu vou ler, em vez de ser R$ 8,00, aqui é 8 inteiros. Eu tenho aqui 2 casas decimais, né? Eu tenho os décimos e os centésimos, então eu tenho aqui 8 inteiros e 25 centésimos. E se, ao invés de eu fizesse uma soma, eu tivesse comprado 3 quilos de arroz, como eu faria esta operação? Então, eu teria que pegar aqui o 2,10 e multiplicar por 3. Mas a multiplicação era um pouco diferente da adição. Ou seja, na multiplicação eu faço a multiplicação normalmente. Então, aqui eu tenho aqui 0, 3, 6. E na hora de colocar a vírgula, eu vou contar a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula no número decimal da operação. Então, aqui se a vírgula está, o número decimal é 2,10 e eu tenho 2 casas decimais aqui, então significa que a vírgula aqui embaixo também tem que ficar, tenho que deixar 2 casas decimais após a vírgula. Então, aqui eu tenho aqui 6 inteiros e 30 centésimos. A diferença da adição para a multiplicação é essa, né? Na adição e na subtração, o que faremos? Sempre colocamos, na hora que vamos armar a conta, já colocamos ela, ó, obedecendo a posição da vírgula. E na multiplicação, nós fazemos a multiplicação. No final, quando encontramos o resultado, nós iremos contar a quantidade de vírgulas que tem na operação. Por exemplo, se eu tivesse aqui vírgula 1, se fosse 3,1, eu estou vendo que aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 ordens decimais. Então, aqui no resultado, eu também teria que deixar 3. 1, 2, 3. A vírgula ficaria aqui. E para isso, eu teria que acrescentar um 0. Certo? No final, quando eu já encontro o resultado, eu vou lá na operação, né, nas parcelas, e conto quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. E aí, eu faço isso no resultado. Aqui agora eu vou ver sobre a porcentagem. Digamos que no mês passado eu fui no supermercado e gastei R$ 75,00 nas compras. Porém, com essa crise, com a pandemia, teve um aumento de 25%. Então, eu quero saber agora quanto foi esse aumento, né? Quanto foi que isso aumentou? Quanto aumentaria agora esse mês? Então, teve um aumento de 25%. Se eu gastei R$ 75,00, quanto é que eu vou gastar agora esse mês, já que os produtos aumentaram 25%? Então, eu vou ter que calcular 25 de 75. Eu posso fazer isso de 2 maneiras. Eu posso transformar esse 25% em uma fração. Ou seja, 25% é o mesmo que 25 centésimos, ou seja, 25 por 100. Agora, o de
A multiplicação vezes 75. Eu tenho aqui o numerador 25, o denominador 100. Aqui eu tenho só o numerador, então significa que o denominador aqui está oculto. O denominador dele é 1. E o que é que eu faço aqui? Eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, eu vou calcular 25 vezes 75 e 100 vezes 1. 25 vezes 75 dá 1.875. E 100 vezes 1 é igual a 1. A 100, desculpa. E 100 vezes 1 é igual a 100. Então, aqui eu tenho 1.875 dividido por 100. O que é que eu vou fazer aqui? Divisão por 100. Basta agora, eu vou acrescentar uma vírgula, né? Eu vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda, porque eu tenho aqui uma divisão por 100. Então, ela está aqui. Todo número tem uma vírgula aqui. Então, eu vou andar ela, ó, 2 casas para trás. 1, 2. Pronto. Então, significa que esse mês, se eu for fazer a compra dos mesmos produtos, eu terei um aumento de R$ 18,75. O que isso significa? Eu percebi que na última atividade algumas pessoas erraram isso, né? Então, assim, se eu gastei R$ 75 e nesse mês eu tive um aumento agora de R$ 18,75, eu vou ter que pegar os R$ 75 e somar com R$ 18,75. E não dizer apenas que eu vou gastar R$ 18,75. Não, eu vou somar, eu vou ter que calcular quanto é os 75 que eu já gastei mais esse aumento. Outra forma que eu poderia fazer é transformar esse 25% em um número decimal. Ou seja, essa fração aqui, ela vai se transformar em um número decimal. Então, aqui eu tenho 100, a vírgula também ela vai andar 2 casas para trás. Então, aqui é o mesmo que ser 0,25 vezes 75. Olha o que é que eu tenho aqui, que nós estudamos anteriormente, a multiplicação de números decimais. E na multiplicação de números decimais, eu faço a multiplicação, então aqui eu também irei encontrar 1.875. E depois que eu faço o cálculo, eu faço o seguinte, eu vou contar a quantidade de casas decimais que tem no número decimal. Então aqui eu tenho 2 casas decimais. Então a vírgula também tem que ficar na mesma posição, deixar 2 casas decimais. Então eu vejo que terei um aumento de 18,75. Então, se eu gastei R$ 75, esse mês eu irei gastar, ó, vamos ver aqui. Então, esse mês eu irei gastar R$ 93,75. Esse valor com o aumento, certo? Com os 25%, porque teve um aumento. Pois, turma, acabamos de rever novamente um pouco sobre os números decimais e sobre a porcentagem, né? Sobre o cálculo de porcentagem. É muito importante a gente aprender isso porque tá o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa e aí o vendedor lhe diz, à vista tem 30%. Então, lembra aí que tinha um problema que dizia que de 100 pessoas, 30% eram mulheres, quantos eram homens? Ou seja, se eu vou comprar uma calça e ela custa R$100 e eu vou ter um desconto de 30%, ó, é um desconto de 30 em 100. Se eu tenho 100 e eu vou ter o desconto de 30, ou seja, eu vou ter um desconto de R$30 em 100, significa que eu vou pagar só R$70 por ela. Então, o que aconteceu naquele problema é mais ou menos isso. Se de 100 pessoas, 30% eram mulheres, ou seja, de cada 100, 30 mulheres. Então, já estava dizendo ali que a quantidade de pessoas era 100. Então, daquelas 100 pessoas, 30 eram mulheres. Então, 70 eram homens. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, vamos fazer mais atividades, vamos insistir até todo mundo compreender bastante, compreender bem como é que nós fazemos o cálculo da porcentagem. Então, um abraço e até mais.